Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, tenho de admitir, me causa assim uma certa estranheza inicial. A mansidão. Uhum. Quando pensamos nesta palavra, o que é que nos vem à cabeça? É passividade? É alguém que não se defende? É quase fraqueza? Sim, é essa a ideia comum. Mas as fontes que temos à nossa frente, uma reflexão teológica sobre as bem-aventuranças e umas notas muito detalhadas, viram isto completamente do avesso. Propõe um paradoxo que é radical, Sim. que a verdadeira felicidade não vem de um eu sem limites, mas de um eu que se entrega. Portanto, o que vamos tentar perceber hoje é o que é que esta palavra mansidão realmente significa. E porque é que a ideia de se deixar domesticar por Deus, em vez de ser assustadora, pode ser, na verdade, a maior libertação de todas. Exatamente. E o desafio é grande porque vai contra tudo o que a nossa cultura nos diz sobre sucesso, sobre força, sobre felicidade. Claro. A lógica do mundo é a da autoafirmação, do poder, de uma pessoa se impor. O que vamos explorar hoje é uma lógica completamente invertida, que propõe que a verdadeira força não está em dominar, mas em ser domado por um propósito maior. Hum, E o mais interessante é ver como esta ideia, que parece tão etérea, aterra em aspectos muito concretos do nosso dia a dia. Desde a forma como gerimos uma discussão até, por exemplo, a nossa relação com o dinheiro. ok, então vamos diretos ao problema. A palavra manso. Pois. Para a maioria das pessoas, ser manso é ser um capacho. É deixar que nos passem por cima. Como é que as fontes desconstroem esta ideia tão enraizada? Bem, a primeira coisa que fazem é ir à raiz da palavra. No grego original do Evangelho, a palavra é praus. Praus. E praus não descreve de todo uma pessoa apática ou sem energia. Pelo contrário, era um termo usado para descrever, por exemplo, um cavalo de guerra treinado. Ah, interessante. Pensa num animal com uma força imensa, um poder explosivo, mas que aprendeu a canalizar toda essa energia sob o comando do cavaleiro. Ele não perdeu a força. Não. Tornou-a útil, focada, disciplinada. As fontes definem-no de uma forma que eu acho brilhante. É uma força domada, uma energia educada pelo espírito. Gosto muito dessa imagem do cavalo de guerra. Quer dizer, não se trata de tirar a força ao cavalo, mas de lhe dar uma direção. Precisamente. Ele continua a ser poderosíssimo, mas o seu poder agora serve um propósito em vez de ser só caos. É isso, o manso não é quem não sente raiva ou impulso, é quem não se deixa governar por eles. É a pessoa que sente a onda de irritação a subir, ou o desejo de vingança, ou a vaidade a gritar, e consegue, fazer uma pausa e escolher uma resposta que esteja alinhada com o bem. É ter a força, mas colocá-la ao serviço de algo maior do que o próprio ego. As fontes usam outras analogias que também ajudam muito a visualizar isto. Falam de um rio. Sim, Um rio descontrolado é uma cheia, destrói tudo à sua passagem. Mas esse mesmo rio, quando é canalizado por uma barragem, gera eletricidade, dá luz a uma cidade inteira. a energia é a mesma. A energia mesma, a diferença está na disciplina, na canalização. Exato. E o mesmo para o vento, que pode ser um furacão ou uma brisa suave. Ou para a palavra, que tem o poder de incendiar ou de curar. Certo. O ponto central, e isto é revolucionário, é que o Evangelho não pede para anular a nossa energia, a nossa paixão, o nosso temperamento. Pede para os converter. Converter. Sim. A nossa agressividade pode ser convertida em coragem para defender os fracos, o nosso orgulho pode ser convertido no desejo de servir com excelência. É uma espécie de alquimia interior. E as fontes são muito claras nisto. Não estamos a falar de um simples truque psicológico ou da autoajuda. É uma transformação profunda que, na perspectiva da fé, é operada pela graça de Deus. E essa ideia de conversão leva-nos a outro ponto que me parece central. A nossa sociedade funciona com base numa lógica muito simples. Vence o mais forte. Sem dúvida. É a competição, a performance, quem se destaca mais, quem grita mais alto. E a lógica que as bem-aventuranças apresentam é o exato oposto. Vence o mais entregue. O mais entregue. Deus, segundo esta perspectiva, escolhe o que o mundo vê como fraco, como pequeno ou insignificante, precisamente para desarmar o orgulho humano, para que ninguém possa dizer eu venci pela minha própria força. Certo. A vitória não está na autoimposição, mas na entrega confiante a um poder que é maior. Então, o que estás a dizer é que isto vira completamente de cabeça para baixo a nossa ideia de ser bom. Deixa de ser uma checklist de coisas que eu faço
e passa a ser sobre o tipo de pessoa que eu me deixo tornar. É uma mudança de performance para identidade, no fundo. É exatamente essa a mudança de paradigma. Jesus não diz bem-aventurados os que conseguem ser perfeitos ou os que atingem este resultado. Não. Ele diz bem-aventurados os que são. São pobres em espírito, são mansos, são misericordiosos. E isso muda também o que nós entendemos por felicidade. Porque a promessa é bem-aventurados, ou seja, felizes. Sim. Mas a nossa ideia de felicidade é a ausência de problemas, a euforia, é ter tudo a correr bem. Isso não parece encaixar com a ideia de pobreza de espírito ou de chorar, Não encaixa todo, porque são conceitos diferentes. A felicidade que o Evangelho propõe não é uma emoção passageira, é um estado de ser. certo? As fontes descrevem-na como um fundamento interior. É a capacidade de viver bem por dentro, mesmo quando por fora existem cruz, lágrimas e incompreensões. Thomas Saiz nas notas que resume isto de forma genial. Não é anestesia, é sentido, não é fuga, é fundamento. Uau! Não se trata de deixar de sentir dor, mas de encontrar um sentido que a transcende. É a serenidade de quem encontrou o seu lugar, com Deus no centro e o ego no seu devido lugar. Ok, a ideia de converter a energia em vez de a apagar é poderosa. Mas as fontes usam uma palavra que, honestamente, me deixou desconfortável. Domesticar. Ah, sim. Quando falam em deixar-me-nos domesticar por Deus, a minha primeira reação é de rejeição. Penso num animal selvagem que é quebrado, que perde o seu espírito. Não é precisamente isso que muitas pessoas temem na religião? Perderem a sua liberdade, a sua essência? É uma reação perfeitamente normal e a palavra é de facto provocadora. Foi escolhida para nos fazer parar e pensar. Certo. Termo. Vamos esquecer a imagem do animal, que é quebrado, e pensar antes num atleta de alta competição. Ok. Ele tem uma força bruta, um talento natural, mas para chegar ao pódio olímpico precisa de um treinador. Claro. E esse treinador vai discipliná-lo, corrigir a técnica, exigir esforço. Esse atleta não está a ser quebrado ou a perder a sua liberdade. Pelo contrário. A ser potenciado. Exatamente. Essa disciplina está a potenciar o seu talento, a canalizar a sua força para um objetivo maior. Está a torná-lo livre para alcançar uma excelência que, sozinho e entregue aos seus impulsos, nunca conseguiria. É essa a lógica medicinal da disciplina de Deus que as fontes apresentam. Uma disciplina que cura, então, que não esmaga, mas Que orienta. É isso. O objetivo não é apagar a personalidade, mas torná-la dócil ao bem, treinável para o amor. A ação de Deus é descrita como a de um cirurgião. Corta o que está a matar por dentro, como o orgulho desmedido, endireita o que está torto, como os nossos juízos apressados, cura o que dói, como as feridas do passado, e dá uma direção a quem anda perdido. Não é punição, é recuperação. As fontes usam os apóstolos como uma espécie de laboratório vivo para esta ideia, o que torna tudo muito mais concreto. Uhum. O exemplo de Pedro é incrível. Ele era puro ímpeto, paixão, reação. Corta a orelha a um soldado, diz a Jesus o que ele deve fazer. Era uma força da natureza. Exato. E Jesus não o transforma num burocrata apático. De forma alguma. A energia de Pedro está toda lá depois da conversão. Mas é uma energia diferente. O ímpeto transforma-se em liderança para pastorear a Igreja. A tendência para reagir transforma-se na capacidade de sustentar os irmãos na fé. Jesus não apaga a força de Pedro e educa para que ele consiga finalmente amar sem ferir. Amar sem ferir. E o mesmo acontece com Mateus, o cobrador de impostos. A sua inteligência, a sua capacidade de cálculo, a sua atenção ao detalhe não desaparecem, são reconvertidas, deixam de estar ao serviço da exploração e passam a estar ao serviço da verdade e da missão. Portanto, o princípio que fica é: Deus não apaga pessoas, converte-as. A graça não anula a natureza e leva-a. É isso mesmo. O objetivo não é que sejamos menos nós próprios, mas que sejamos a melhor versão de nós mesmos. Que sejamos inteiros, não explosivos, firmes, não ferozes. E, no fundo, esta disciplina divina, esta domesticação, liberta-nos daquilo que as fontes chamam de a pior escravidão de todas. A escravidão do nosso próprio eu sem freio, que vive refém de cada impulso, de cada ofensa, de cada desejo. Certo. Já redefinimos a mansidão como força domada, já vimos a lógica invertida da felicidade. Agora, a parte mais difícil. Como é que isto aterra na vida real?
Pois. Onde é que, no meio do trânsito, das reuniões de trabalho, das discussões em casa, esta mansidão se mede? É a pergunta de 1 milhão de euros. E as fontes são muito práticas nisto. Identificam 4 campos de prova diários, 4 áreas onde a teoria se torna prática. Ok. A primeira é o nosso gênio, a nossa irritação. A prova da mansidão não é nunca sentir raiva, isso é desumano. A prova é ter a coragem de fazer uma pausa e não responder enquanto se está dominado pela emoção. Certo. É criar um espaço entre o estímulo e a reação. Gosto especialmente dessa, da pausa. Todos nós já passámos por aquela situação em que recebemos um e-mail que nos ferve o sangue. Claro. A nossa primeira reação é responder imediatamente, com tudo a que temos direito, para pôr a pessoa no seu lugar. Esta ideia do freio seria, na prática, forçar-nos a ir dar uma volta, beber um café e só depois olhar para o rascunho da resposta, certo? Exatamente. É a sabedoria de não tomar decisões importantes, nem ter conversas cruciais a quente. O segundo campo de prova é a língua. As fontes são implacáveis aqui, descrevem-na como o lugar onde o coração aparece. E a regra é simples. Quem não governa a língua, raramente governa o resto. É como o leme do navio. Pois. Uma palavra pode construir ou destruir uma relação de anos. E é engraçado como uma das ferramentas práticas que os fontes sugerem para isto, a proibição de generalizações que ferem é provavelmente a ferramenta mais útil que se pode ter numa discussão de casal. Sem dúvida. Aquelas frases como "tu és sempre assim" ou "tu nunca me ouves" é o que transforma uma queixa específica sobre um comportamento num ataque à identidade da outra pessoa. É aí que as coisas descarrilam. Completamente. Trocar isso por uma frase que abra ao diálogo como ajuda-me a entender porque é que fizeste isto, muda tudo. Muda tudo. O terceiro campo é a nossa relação com o dinheiro e o consumo. Aqui a mansidão manifesta-se como sobriedade. É a liberdade interior de poder dizer eu possuo coisas, mas não sou possuído por elas. Certo. É resistir à pressão de transformar a vida numa vitrina de aparências, o que só gera uma ansiedade constante por ter mais, por mostrar mais. E finalmente o quarto campo, que talvez seja a raiz de todos os outros, o ego. Sim, o ego. A mansidão aqui é a libertação do narcisismo. É a luta diária para que o eu deixe de ser o rei do universo. Segundo esta lógica, a verdadeira felicidade e a paz interior só começam quando se abre espaço real no centro da nossa vida para Deus e para as necessidades dos outros. É sair da prisão do nosso próprio ponto de vista. Todos estes conceitos e campos de prova parecem convergir para um único modelo. As fontes são muito claras ao dizer que as bem-aventuranças não são uma lista de regras abstratas, mas sim o retrato vivo de Cristo. Exatamente. Ele é a encarnação de tudo isto. Ele é o pobre em espírito que diz: não faço nada por mim mesmo, tudo recebo do Pai. Ele é o que chora perante a dor do mundo, como quando chora pela morte do amigo Lázaro. Ele é um manso, por excelência, que tem todo o poder do universo, mas vence sem esmagar. É o misericordioso que perdoa na cruz. E é o pacificador que transforma essa mesma cruz, o instrumento de tortura mais brutal, num lugar de reconciliação entre Deus e humanidade. Essa imagem da cruz é de uma força incrível. Transformar o símbolo máximo da injustiça, da violência e do falhanço humano num espaço de paz. É verdade. Isso vira, ao contrário, toda a nossa lógica de poder e de vingança. Acaba completamente com a ideia do olho por olho, dente por dente. Subverte-a por completo e leva-nos àquela que é talvez a definição mais poderosa de mansidão que encontramos nas fontes. Uma força purificada do veneno da violência. Força purificada. Sim. Ser manso, à maneira de Cristo, é ter a capacidade de defender a verdade sem odiar a pessoa que está no erro. É ter a força para corrigir sem humilhar, para lutar pela justiça sem destruir. As fontes também mencionam a Eucaristia como o lugar privilegiado onde esta transformação acontece. Dizem que é lá que Cristo não só fala, forma. Ao alimentar-nos com a sua vida, Ele vai moldando o nosso coração, para que a nossa força, a nossa energia, deixe de ferir e comece a servir. Ok, vamos tentar arrumar as ideias. Depois desta conversa, fica claro que a mansidão, vista por este prisma, não tem nada a ver com fraqueza. Nada. Mas um ato de cura, um processo que nos liberta. Se ligarmos tudo isto, o grande objetivo é encontrar uma saída para essa pior escravidão que as fontes mencionam.
a do eu sem freio. Hum, Essa necessidade de reagir a tudo, de ter sempre a última palavra, de vencer todas as batalhas, é uma postura que, no final de contas, nos esgota. As fontes dizem que esgota, endurece e amarga. esgota, endurece e amarga. A mansidão, paradoxalmente, é o caminho para uma vida mais forte, mais inteira e, em última análise, mais livre. Para terminar, fica uma reflexão que as fontes nos deixam. Falam de como a mansidão leva a menos jogo, mais aliança. Isso fez-me pensar. Uhum. Fica a pergunta para cada um de nós. Que jogos de poder, de manipulação, de orgulho ferido existem nas nossas relações, seja em casa ou no trabalho? E como é que esses jogos poderiam ser transformados em verdadeiras alianças, em parcerias de confiança, se a nossa força interior fosse um pouco mais domada pelo amor?